Oi, pessoal! Hoje apresentamos uma história perfeita para seu entretenimento. Sente-se, relaxe e prepare-se para se emocionar com cada detalhe dessa narrativa incrível. Não se esqueça de assistir ao vídeo até o final e se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma das nossas histórias. A história de hoje se chama O Chamado do Passado e promete tocar o seu coração. É uma jornada sobre família, perdão e a força das segundas chances. Vamos começar. A neve caiu em silêncio, cobrindo as ruas como um cobertor branco que apagava os rastros do dia anterior. Dentro da casa de Laura, o piscar das luzes da árvore de Natal lançava sombras suaves pelas paredes, mas não trazia o conforto de outros tempos. Sentada no chão da sala, ela remexia os enfeites, mas seus olhos estavam distantes, perdidos em lembranças que não conseguiam salvar. O vazio ao seu redor era quase palpável, ecoando a distância entre ela e sua filha, Helena. A foto de Helena sobre o aparador chamou sua atenção. Laura a pegou, acariciando o vidro com os dedos trêmulos. Lágrimas ameaçaram cair, mas ela as conteve até o inesperado do telefone quebra o silêncio. O toque do telefone fez Laura sobressaltar-se. Quem ligou numa noite de Natal? Sentiu o coração acelerar enquanto se levantava para atender. Segurou o aparelho com as mãos frias, respirando fundo antes de dizer: "Alô?" Sua voz saiu hesitante, carregada de ansiedade. Do outro lado, uma pausa fez o silêncio parecer ainda mais denso. Então, uma voz que ela consideraria em qualquer lugar então tão hesitante quanto a dela. "Oi, mãe. Sou eu." Laura congelou. Era Helena, sua filha. Por um instante, tudo ao seu redor pareceu parar. "Helena!" A palavra escapou como uma sugestão cheia de surpresa e incredulidade. Outra pausa se seguiu, como se Helena lutasse para encontrar as palavras certas. "Eu achei que você deveria saber." A voz dela era baixa, quase trêmula, mas as próximas palavras vieram com mais firmeza. "Eu tenho um filho, mãe. O nome dele é Gabriel." Laura sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Um neto. A ideia parecia ao mesmo tempo impossível e emocionante. Sua mente girava, mas a única coisa que conseguiu dizer foi: "Um neto. Por que você está me contando isso agora?" Uma pergunta surgiu antes que você pudesse contê-la. Investimento de anos de mágoa e retorno. Do outro lado, Helena suspirou. "Porque achei que era hora e talvez você quisesse conhecê-lo." A oferta era simples, quase hesitante, mas Laura sentiu a força naquele momento. Era como se Helena tivesse estendido a mão por uma ponte antiga e frágil. "Sim, eu quero conversar com ele", respondeu Laura com emoção clara em sua voz. O silêncio que se seguia parecia cheio de significado, antes que Helena dissesse um breve "tchau" e desligasse. Laura ficou segurando o telefone por alguns minutos, como se o peso das palavras ainda estivesse impregnado no aparelho. Olhou novamente para a árvore de Natal, e as luzes dançando com as memórias que ela não poderia evitar. Helena pequena, correndo pela casa. O riso dela enchendo os corredores. E depois os gritos, como brigadas, à distância. Agora havia uma nova chance, mas o medo de estragar tudo era quase paralisante. Mesmo assim, ela sabia que não poderia deixar isso escapar. Levante-se e começou a arrumar suas coisas. As estradas ficaram cobertas de neve, e Laura dirigia com cuidado. O silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo som do motor e pelo chiado dos pneus na neve. Seus pensamentos, porém, não estavam tranquilos. A última grande discussão com Helena pairava sobre ela como um fantasma. "Você nunca me apoia!" Helena havia gritado com lágrimas nos olhos, acusando-a de ser controladora e distante. Laura retrucara, dizendo que estava apenas tentando-la, mas suas palavras, ao invés de ajudar, melhoraram a filha ainda mais. Agora, a cada milha, Laura sentiu o peso de tentar corrigir esses erros. Quando chegou à pequena cidade onde Helena vivia, o coração de Laura batia acelerado. As luzes de Natal proporcionadas nas janelas das casas sussurram histórias de felicidade que não transmitiram a ela. Parou o carro em frente a uma casa simples e respirou fundo antes de sair.
Na porta, Helena estava parada, segurando um bebê nos braços. Laura congelou por um momento, absorvendo a cena. Gabriel era pequeno e parecia tão frágil, mas algo nele emanava uma inocência que quase cortava as defesas de Laura. "Oi", disse Helena com sua voz calma, mas informações de incerteza. Laura sorridente, um sorriso tímido que tentava esconder sua ansiedade. "Oi", respondeu olhando para Gabriel com olhos marejados. "Ele é lindo", disse, quase num sussurro. Helena apenas concordou, dando um passo para o lado e abrindo a porta. A casa era modesta, mas acolhedora, com uma pequena árvore de Natal no canto. Laura entrou, sentindo-se como uma visitante num mundo que deveria ser familiar, mas que agora parecia tão distante. Durante o jantar, a tensão era quase palpável. Laura fez perguntas cautelosas sobre Gabriel, e Helena respondeu de forma breve, como se medisse cada palavra. Ainda assim, houve pequenos momentos de conexão, como quando Helena falou sobre como Gabriel adorava as luzes piscantes da árvore. Laura aproveitou cada fragmento de abertura, segurando-se neles como uma âncora. Quando a refeição terminou, Helena levantou para colocar Gabriel no berço. Antes de sair, olhei para Laura e disse: "Obrigada por ter vindo." Naquela noite, Laura ficou deitada no quarto dos hóspedes, ouvindo os filhos suaves da casa. O vento lá fora batia contra as janelas, mas dentro havia um calor que há muito tempo não sentia. Gabriel chorou brevemente, e ela ouviu Helena cantando uma canção de ninar para acalmá-lo. Fechando os olhos, Laura prometeu a si mesma que faria de tudo para reconstruir o que havia perdido. O caminho seria longo, mas, pela primeira vez em anos, ela sentiu que não estava caminhando sozinha. Laura concordou com o som suave de risadas infantis vindo do quarto ao lado. Era uma manhã fria, mas os raios de sol entravam pela janela, trazendo uma sensação de calma. Ela pediu-se lentamente, ajeitando o cobertor sobre a cama e respirando fundo antes de abrir a porta. Na cozinha, Helena estava segurando Gabriel com uma mão enquanto mexia no café com a outra. Era uma cena caótica, mas cheia de vida. Laura ficou parada na entrada, observando por alguns instantes antes de perguntar, hesitante: "Posso ajudar?" Helena olhou para ela, surpresa, e depois de um breve momento, estendeu Gabriel para a mãe. Laura segurou o pequeno com cuidado, sentindo o calor do bebê contra seus braços. Gabriel olhou para ela com curiosidade, seus olhos brilhando como se tentasse decifrar quem era aquela mulher. "Oi, Gabriel", disse Laura, sua voz saindo suave, quase num sussurro. "Sou sua avó." Dizer isso em voz alta trouxe uma confusão de alegria e dor, como se finalmente ela estivesse preenchendo um espaço vazio que nem sabia que existia. Helena observou de longe, sem dizer nada, mas algo em sua expressão suave. Laura percebeu que aquele pequeno momento era mais importante do que qualquer conversa longa. O café da manhã foi um misto de palavras e silêncios. Laura fez perguntas simples sobre Gabriel: o que ele gostava de comer, como eram suas noites de sono, se já tinha começado a engatinhar. Helena respondeu com cautela, mas havia menos tensão em suas palavras do que na noite anterior. Quando Laura comentou que ele parecia gostar das luzes de Natal, Helena sorriu de forma tímida. "Ele fica fascinado por elas", disse, enquanto oferecia a mamadeira ao bebê. Laura sentiu que, mesmo devagar, estava começando a criar uma conexão, não só com Gabriel, mas também com a filha. Mais tarde, enquanto Gabriel tirava um cochilo, Helena começou a mexer em caixas de enfeites guardados na sala. Laura observou de perto, sem querer interrompido, mas com o desejo de ajudar. "Pode me passar aqueles lá?", Helena pediu, apontando para uma pilha no canto. Laura atendeu prontamente, sentindo que aquele pequeno gesto era uma oportunidade de aproximação. Elas trabalharam em silêncio por um tempo, até que Helena encontrou algo que a fez parar: um álbum de fotos antigas. "Eu nem sabia que isso ainda existia", murmurou, abrindo a capa com cuidado. O álbum estava repleto de fotos da infância de Helena. Havia imagens dela brincando no parque, soprando velas de aniversário e posando ao lado de Laura com sorrisos radiantes. "Esse dia foi bom", disse Helena, apontando para uma foto delas duas em frente a um carrossel.
Laura sentiu o coração apertado. Foi, respondeu com a voz embargada. E sinto muito pelos dias que não foram assim. Helena não respondeu imediatamente, mas sua expressão parecia menos defensiva. Eles acompanharam folheando o álbum e cada foto parecia uma ponte entre o passado e o presente. Quando Gabriel acordou, Helena sugeriu que saíssem para dar uma volta na praça da cidade. Laura se ofereceu para empurrar o carrinho e as três caminharam juntas pelas ruas enfeitadas. A praça central estava decorada com luzes cintilantes e um grande presépio. Gabriel parecia encantado com o brilho, esticando as mãos para as luzes. Laura não conseguiu conter o sorriso ao vê-lo tão animado. Ele é mesmo uma luz, comentou, e Helena observou seu rosto iluminado por um sorriso raro. Era como se naquele momento as barreiras entre elas se dissipassem um pouco mais. De volta à casa, Helena preparava o almoço enquanto Laura brincava com Gabriel. Ela pegou alguns dos brinquedos espalhados pelo chão e fez caretas para o bebê, arrancando dele risadas que enchiam a sala. Helena, observando a cozinha, parecia pensativa. Você tem jeito com ele, disse quase num comentário casual. Laura olhou para a filha e sorriu. Ele é especial. Acho que até quem não tem jeito acabaria encantado por ele. Helena não respondeu, mas seus olhos carregavam algo que Laura descreveu como o início de uma confiança renovada. Durante a tarde, Helena começou a abrir mais sobre sua vida. Contou sobre como era ser mãe solteira e os desafios que enfrentava no dia a dia. É difícil, admitiu, enquanto dobrava as roupas de Gabriel. Às vezes parece que estou fazendo tudo errado. Laura sentiu uma pontada de culpa, mas respondeu com delicadeza. Você está indo muito bem, Helena. Só de olhar para ele, dá para ver o quanto você o ama e o quanto está se esforçando. Helena deu um sorriso pequeno, mas sincero. Obrigada, disse, quase num sussurro. À noite, Helena sugeriu que montassem uma nova árvore de Natal juntas, algo que Gabriel pudesse admirar. Laura aceitou a ideia com entusiasmo, vendo aquilo como mais uma chance de criar um momento significativo. Elas montaram a árvore com enfeites simples, mas cada penduricalho parecia carregar uma promessa de tempos. Quando terminaram, Helena pegou uma estrela dourada de uma das caixas. Lembra dessa? Disse mostrando uma a Laura. Você me deu quando eu era criança. Laura concordou emocionada enquanto a estrela estava colocada no topo da árvore. Sentadas no sofá, olhando para as luzes piscantes, Helena finalmente corta o silêncio. Obrigada por estar aqui, disse, com uma sinceridade que Laura não ouvia há anos. Laura colocou a mão sobre a filha, sorrindo com os olhos marejados. Obrigada por me deixar fazer parte disso, respondeu. Elas ficaram ali por um tempo, em silêncio, enquanto Gabriel dormia no berço. Pela primeira vez em anos, Laura sentiu que havia uma verdadeira possibilidade de reconstruir sua relação com Helena. E, no fundo, sabia que Gabriel era o elo que as uniria para sempre. O dia amanheceu calmo, mas a tensão pairava no ar como uma nuvem invisível. Laura estava sentada no sofá, com Gabriel no colo, observando a casa ainda envolta pelo silêncio matinal. Helena apareceu na porta, segurando um envelope antigo em mãos. Seu rosto estava sério e ela parecia hesitante. Eu encontrei isso há algum tempo, começou sua voz compartilhada de emoção. Laura franziu a testa, tentando decifrar o que aquele envelope tinha. É do meu pai, continuou Helena, entregando a carta. Achei que você deveria ler. Laura pegou o envelope com cuidado, pois se o objeto fosse algo frágil e perigoso ao mesmo tempo. A caligrafia na frente era inconfundível. Era de Marcos, seu ex-marido. O peso daquele nome trouxe de volta uma onda de memórias, muitas das quais ela preferia esquecer. Sam não sabia que ele havia escrito isso, disse Laura olhando para Helena com incerteza. Helena enviou-se ao lado da mãe, cruzando os braços como se estivesse se protegendo. Eu também não. Encontrei entre as coisas dele depois que ele morreu. Com mãos trêmulas, Laura abriu o envelope e deixou a carta. As palavras saltaram da página, cada frase de interesse que ela nunca soube. Marcos admitiu com um tom quase cruel que havia situações manipuladas para afastar Helena de Laura.
Ele queria a lealdade da filha após a separação e, para isso, plantou mentiras sobre a mãe. Eu fiz Helena acreditar que você não se importava, dizia um trecho da carta, que Laura leu em voz alta, incapaz de conter as lágrimas. A sala parecia girar ao seu redor enquanto as palavras ecoavam. Ele disse isso para você? Disse Laura, sua voz quase inaudível. Helena assentiu, seus olhos cheios de uma mistura de dor e arrependimento. Ele sempre disse que você só queria controlar minha vida, que você não confiava em mim. E eu te acreditei. As palavras de Helena foram como uma facada no coração de Laura, que nunca imaginei o quanto havia sido injustiçada. Eu sinto muito, Helena, disse ela com lágrimas escorrendo pelo rosto. Sinto muito por não ter percebido o que estava acontecendo. Helena desviou o olhar, os braços ainda cruzados em um gesto defensivo. Eu também sinto muito, murmurou quase num sussurro, por ter acreditado tão facilmente nele, por ter deixado isso nos separar. A confissão foi um choque para Laura, que não esperava ouvir algo tão cedo. A dor no rosto da filha era evidente. E Laura sabia que, apesar de tudo, Helena também havia sido uma vítima. Foi a primeira vez que ambos reconheceram o quanto foram danificados e o quanto puderam ter perdido. Durante a tarde, enquanto Gabriel dormia, Laura e Helena conversaram longamente sobre o passado. Helena contou como, na época, sentiu-se dividida entre o amor pelos dois pais e como era mais fácil acreditar nas mentiras de Marcos do que enfrentar a dor da separação. Laura, por sua vez, explicou como tentava proteger Helena, mas acabou errando na forma de demonstrar seu amor. Não foi uma conversa fácil, mas trouxe à tona verdades que precisariam ser ditas. Pela primeira vez, eles conseguiram enxergar o que realmente havia acontecido. Depois de salvar a carta novamente no envelope, Helena suspirou profundamente. Eu não queria que isso nos definisse, disse ela, olhando para Laura com um misto de cansaço e esperança. Foi por isso que você ligou. Porque, por mais que o passado doa, eu quero que o Gabriel tenha uma avó. Laura sentiu as lágrimas brotarem novamente, mas dessa vez elas vieram acompanhadas de uma emoção diferente. Gratidão. E ele terá, disse segurando a mão da filha. Eu prometo que ele terá. Mais tarde, enquanto preparavam o jantar juntos, Helena parecia mais relaxada do que nas noites anteriores. Lembra quando a gente faz biscoitos de Natal? Disse com um sorriso raro. Laura riu, ainda mexendo na panela. Lembro, você sempre tentou comer a massa crua. As duas riram juntas, um som leve e natural que encheu a casa de um calor há muito tempo ausente. Gabriel, que observava tudo do cercadinho, balbuciou algo que fez as duas olharem para ele com ternura. Acho que ele também gosta de Natal, disse Laura. Depois do jantar, Helena trouxe uma caixa de enfeites antigos e começou a separar os que usariam para a árvore de Natal. Entre eles, havia uma estrela dourada, que Laura reconheceu imediatamente. Essa estrela, disse Helena, segurando-a com cuidado. Você me deu quando eu era criança. Nunca pensei em jogá-la fora. Laura sentiu um aperto no coração enquanto pegava a estrela nas mãos. E agora ela vai brilhar para Gabriel, disse, colocando-a sobre a mesa. Helena assentiu, um sorriso suave nos lábios. Naquela noite, enquanto Gabriel dormia, Laura e Helena conversaram mais uma vez, desta vez sobre o futuro. Ainda temos muito a renovar, disse Helena com sinceridade. Mas estou procurando uma tentativa. Laura segurou a mão da filha, sentindo-se mais próxima dela do que em anos. Eu também estou. E sei que não vai ser fácil, mas já começamos. As luzes da árvore de Natal brilhavam suavemente na sala, iluminando os rostos delas. Pela primeira vez em muito tempo, o passado parecia mais leve e o futuro cheio de possibilidades. O sol da manhã entrou pelas janelas, aquecendo a sala com uma luz suave. Laura já estava acordada, arrumando a mesa para o café da manhã enquanto Gabriel brincava no cercadinho. Helena apareceu na porta da cozinha, o rosto ainda marcado pelo sono. Bom dia, disse ela, sua voz ainda rouca. Laura respondeu com um sorriso, tentando não demonstrar a ansiedade que sentia por aquele novo dia. Faz panquecas. Pensei que você gostaria. Helena pareceu surpresa, mas se sentou à mesa sem hesitar.
Laura sentiu que pequenos gestos como aqueles eram essenciais para reconstruir a confiança. Enquanto tomava café, Helena começou a compartilhar pequenas histórias sobre Gabriel. Ele é apaixonado por música, disse ela com um sorriso. Sempre se anima quando coloco algo para tocar. Laura ouvia atentamente, absorvendo cada detalhe como se fossem pistas para conhecer melhor o neto. Você era assim quando pequena, comentou Laura com um tom suave. Helena pediu os olhos para a mãe e por um momento ambas sorriram, como se aquelas lembranças fossem um terreno neutro onde pudessem se encontrar. Após o café, Helena anunciou algo inesperado. Clara, minha amiga, conseguiu uma entrevista de emprego para mim, disse, enquanto organizava uma bolsa. Laura sentiu uma mistura de orgulho e preocupação. Isso é ótimo, Helena. Mas e o Gabriel? Quer que eu cuide dele enquanto você vai? A pergunta parou no ar. E por um instante, Helena pareceu hesitar. Você consegue? Disse com a voz transmitida de cautela. Claro que sim, respondeu Laura firme. Ele está em boas mãos. Quando Helena saiu, Laura sentiu uma responsabilidade quase esmagadora. Era a primeira vez que cuidava de Gabriel sozinha, e ela queria tudo certo. Passou a manhã entretendo o bebê com brinquedos, arrancando risadas encantadoras que aqueceram seu coração. Quando Gabriel começou a chorar, Laura tentou lembrar de tudo o que Helena dissera sobre ele. Está com fome, pequenino? Disse tentando acalmá-lo. Preparei a mamadeira com cuidado, sentindo que aos poucos estava começando a compreender as necessidades do neto. Durante o cochilo de Gabriel, Laura aproveitou para organizar uma sala, mas encontrou algo que a fez parar. Uma pequena caixa com desenhos e recados de Helena, guardada como um tesouro. Pegou um papel dobrado com cuidado onde estava escrito, com a letra infantil de Helena, para a mamãe. Eu te amo. Laura sentiu as lágrimas escorrerem enquanto segurava o bilhete, lembrando-se de como era fácil dizer essas palavras no passado. Agora, reconstruir esse amor parecia uma tarefa gigantesca, mas ela estava determinada a seguir em frente. Helena voltou mais cedo do que Laura esperava, e o sorriso no rosto dela parecia indicar boas notícias. A entrevista foi boa, disse ela tirando os sapatos na entrada. Eles disseram que me ligaram até o fim da semana. Laura, segurando Gabriel nos braços, deu um sorriso caloroso. Eu sabia que você iria arrasar. Helena riu, uma risada curta, mas óbvia, enquanto pegava Gabriel e o abraçava. E ele se comportou? Pensei, olhando para a mãe. Foi um anjo, respondeu Laura, cheia de orgulho. Durante o almoço, Helena enviou mais detalhes sobre a entrevista, e Laura ouvia atentamente, sem querer interrompê-la. É estranho pensar em voltar ao trabalho depois de tanto tempo, disse Helena, confundindo na comida. Mas também parece certo. Quero que Gabriel tenha tudo o que ele precisa. Laura assentiu, admirando a determinação da filha. Você está fazendo um trabalho incrível, Helena. E se precisar de ajuda, estarei aqui. Helena olhou para a mãe e, por um momento, parecia considerar aquelas palavras com seriedade. À tarde, Helena decidiu reorganizar o armário de Gabriel e Laura se ofereceu para ajudar. Trabalhando juntas, elas acabaram conversando sobre o passado. Eu me questionei o que teria acontecido se não tivéssemos nos afastado, disse Helena, dobrando uma roupinha azul. Laura respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Acho que não podemos mudar o que aconteceu, mas podemos decidir o que fazemos agora. Helena concordou lentamente, como se estivesse absorvendo aquelas palavras. Eu quero que as coisas sejam diferentes, admiti com a voz baixa. Mais tarde, enquanto brincavam com Gabriel, Helena sugeriu algo que pegou Laura de surpresa. Podemos montar uma árvore maior este ano? Algo que o Gabriel possa admirar. Laura transmitiu, sentindo-se emocionada com o gesto. Claro, vamos fazer isso juntas. Elas foram à loja local e escolheram uma árvore cheia de luzes e enfeites. De volta à casa, passou a noite decorando, e cada penduricalho colocado parecia carregar um significado especial. Quando terminaram, Helena pegou a velha estrela dourada e a entregou à mãe. Acho que você deveria colocá-la, disse. Ao final do dia, sente-se no sofá observando Gabriel fascinado pelas luzes da árvore. Helena parecia relaxada, e Laura sentiu que aquele momento era um marco em sua relação.
Obrigada por cuidar do Gabriel hoje, disse Helena, quebrando o silêncio. Laura sorriu, segurando a mão da filha. Obrigada por confiar em mim, respondeu. O brilho das luzes refletia nos olhos de ambos, e Laura sentiu mais do que nunca que estava finalmente reconstruindo os laços que o tempo havia rompido. A manhã começou movimentada, com Helena correndo pela casa, enquanto tentava organizar a bolsa de Gabriel e se preparar para sair. Clara conseguiu marcar outra entrevista para mim, disse ela apressada, ajeitando o cabelo diante do espelho. Laura, que estava na cozinha preparando o café da manhã, observou com atenção. Quer que eu cuide do Gabriel de novo? Perguntei, tentando não tão ansiosamente. Helena parou por um instante, segurando as chaves com força. Sim, se você puder, respondeu com sua voz cheia de cautela. Laura concordou com um sorriso. Pode ser tranquilo, ele estará em boas mãos. Quando Helena saiu, Laura sentiu a responsabilidade pesar sobre seus ombros, mas foi determinada a fazer tudo certo. Gabriel estava mais inquieto naquela manhã, balbuciando e se remetendo no cercadinho. Laura pegou um dos brinquedos favoritos dele, tentando chamar sua atenção. Vamos lá, pequenino, vamos brincar, disse enquanto fazia caretas engraçadas. Gabriel riu e Laura sentiram uma onda de colapso. Cada sorriso que ele dava parecia uma pequena vitória, um sinal de que ela estava no caminho certo. À medida que o dia avançava, Gabriel começou a chorar sem motivo aparente. Laura tentou de tudo: embalá-lo, cantar canções de ninar, trocar a fralda. Nada parecia funcionar. Ela começou a sentir o peso da situação, imaginando como Helena lidava com aquilo todos os dias. Você está com fome, não é? Perguntei, mais para si mesma do que para o bebê. Preparou a mamadeira com cuidado, respirando fundo enquanto Gabriel finalmente se acalmava em seus braços. Acho que estamos nos entendendo, disse, sorrindo para ele. Quando Helena voltou no início da tarde, parecia exausta, mas trazia um brilho nos olhos. Acho que fui bem, disse, colocando a bolsa na mesa. Eles disseram que gostaram do meu perfil. Laura segurava Gabriel, que brincava com os dedos, e respondeu com entusiasmo. Eu sabia que você ia arrasar. Helena riu, mas logo mudou de assunto. Ele deu trabalho? Perguntei com um tom misto de curiosidade e preocupação. Um pouco, admitiu Laura, mas nada que eu não pudesse lhe dar. Helena sorriu levemente, como se estivesse começando a confiar mais na mãe. Durante o almoço, Helena parecia mais descontraída do que nos dias anteriores. Eles perguntaram sobre minha experiência com organização de eventos, contou, enquanto colocava comida no prato. Laura ouvia com atenção, absorvendo cada detalhe. E o que você disse? Pedi, incentivando-a a continuar. Que eu adorava planejar as festas de aniversário do Gabriel, respondeu Helena com um sorriso tímido. Laura riu, balançando a cabeça. Isso conta muito. Quem organiza festa para criança pode organizar qualquer coisa. A resposta arrancou uma risada sincera de Helena, um som que Laura não ouvia há anos. Mais tarde, enquanto Gabriel tirava um cochilo, Helena começou a arrumar as caixas de enfeites de Natal. Laura ajudou e as juntas decidiram reorganizar a sala para dar mais espaço à nova árvore que havia montado. Ele adora as luzes, comentou Helena, olhando para Gabriel adornado. Fico imaginando o que ele pensa quando as vê. Laura transmitiu, sentindo-se conectada à filha naquele momento de simplicidade. Acho que ele vê magia, respondeu. É disso que precisamos, um pouco de magia. Helena não disse nada, mas seu sorriso sugeriu que concordava. À noite, enquanto preparavam o jantar, uma campainha tocou inesperadamente. Helena franziu a testa, claramente surpresa. Não estou esperando ninguém, disse enquanto ia até a porta. Ao abrir, ficou paralisado. Era Daniel, o pai de Gabriel, segurando um pequeno presente embrulhado em papel simples. Laura, que observava à distância, sentia o clima na casa mudar instantaneamente. Oi, disse Daniel num tom hesitante. Eu queria ver o Gabriel. Helena o encarou por um longo momento antes de dar um passo para o lado e permitir que ele entrasse. Daniel entrou na sala, seus olhos indo imediatamente para o cercadinho onde Gabriel estava. Ele parecia nervoso, quase deslocado, mas havia uma ternura em seu olhar ao ver o filho. Ele é tão grande, comentou com voz baixa.
Helena cruzou os braços, claramente desconfortável. Você estava ausente, disse, sem rodeios. E agora parece assim? Daniel desviou o olhar, suspirando. Eu sei que errei, mas quero mudar isso, quero estar presente. O tom sincero de sua voz fez Laura se manter em silêncio, observando a interação com atenção. A noite foi tensa, mas aos poucos a presença de Daniel começou a se misturar ao ambiente. Ele tentou brincar com Gabriel e o bebê, curioso, riu em resposta. Helena, que estava sentada no sofá, parecia dividida entre a desconfiança e a nostalgia. Laura experimentou o esforço de ambos e decidiu intervir com delicadeza. Às vezes os recomeços são difíceis, disse olhando para Daniel e depois para Helena. Mas são possíveis. Helena não respondeu, mas a tensão em seu rosto parecia suavizar um pouco. Quando Daniel foi embora, ele agradeceu a Helena pela chance de ver o filho. Eu sei que não é fácil, disse, parado na porta. Mas quero provar que posso ser diferente. Não precisa ser agora, mas quero uma chance. Helena ficou em silêncio por um momento antes de responder. Nós veremos, disse com firmeza, mas sem hostilidade. Quando a porta se fechou, ela suspirou sentando-se no sofá. Não sei o que fazer, confessou. Laura sentou-se ao lado dela, segurando sua mão. Você não precisa decidir agora, disse, com um tom reconfortante. Apenas siga o que sente ser certo para o Gabriel. A manhã começou o seguinte, com um clima tranquilo em casa. Laura estava sentada na sala, brincando com Gabriel, enquanto Helena preparava o café na cozinha. A conversa do dia anterior ainda pairava sobre elas, mas nenhuma das duas parecia pronta para retomá-la. O som da campainha ecoou pela casa e ambos trocaram olhares. Você está esperando alguém? Disse Laura, mas Helena balançou a cabeça. Deixando Gabriel no cercadinho, Helena foi até a porta. Ao abrir, a surpresa a fez travar por um instante. Era Daniel. Oi? Disse ele, segurando uma sacola com algo que parecia um presente. Helena cruzou os braços, sua expressão indecifrável. O que você está fazendo aqui? Disse, com o tom de voz controlado. Daniel desviou o olhar por um momento antes de responder. Eu trouxe algo para o Gabriel e queria saber se poderia passar um tempo com ele. Laura, que observava de longe, experimente a tensão no rosto da filha. Depois de alguns segundos de hesitação, Helena deu um passo para o lado, permitindo que Daniel entrasse. A presença de Daniel na sala mudou o ambiente. Ele parecia desconfortável, como alguém que sabia que estava pisando em terreno frágil. Seus olhos fixaram-se em Gabriel, que olhou para ele com curiosidade. Oi, pequeno, disse Daniel, ajoelhando-se ao lado do cercadinho. Gabriel balbuciou algo, esticando as mãos para ele, e Daniel enviou. Laura observava em silêncio, sentindo uma confusão de emoções. Havia algo genuíno na forma como ele olhava para o filho, mas o histórico dele ainda era uma sombra que pairava sobre a casa. Você não pode simplesmente aparecer e agir como se nada tivesse acontecido, disse Helena, quebrando o silêncio. Sua voz era firme, mas não agressiva. Daniel se pronunciou colocando as mãos nos bolsos. Eu sei, admiti com a voz baixa. Eu só não sabia como voltar. E sei que errei, Helena, mas quero fazer parte da vida dele. Helena cruzou os braços, visivelmente desconfiada. Não basta querer, respondeu. Você precisa provar que é capaz disso. E não vai ser fácil. Daniel concordou, parecendo aceitar o desafio implícito nessas palavras. Durante a manhã, Daniel ficou na sala com Gabriel, enquanto Helena e Laura observavam de longe. Ele mostrou ao bebê o presente que trouxe, um ursinho de pelúcia com uma gravata azul. Gabriel o agarrou com entusiasmo, rindo e balbuciando, o que arrancou um sorriso sincero de Daniel. Ele tem seus olhos, comentou Daniel, olhando para Helena. Ela desviou o olhar, mas não respondeu. Laura sentiu que aquele pequeno gesto era um passo, ainda que tímido, na direção certa. Durante o almoço, o ambiente continuou carregado de uma tensão silenciosa. Daniel tentou participar da conversa, falando sobre seu trabalho e sobre como estava tentando reorganizar sua vida. Helena ouvia, mas não demonstrou muito interesse. E como eu sei que você não vai desaparecer de novo? Disse ela direta. Daniel respirou fundo antes de responder.
porque agora eu sei o que é realmente importante e quero que o Gabriel saiba quem eu sou. Laura percebeu que, embora as palavras fossem sinceras, Helena precisava de mais do que isso. Após o almoço, Daniel pediu para segurar Gabriel. Helena hesitou por um instante antes de concordar. Ele pegou o bebê com cuidado, segurando-o como se fosse o maior tesouro do mundo. Gabriel, curioso, começou a tocar o rosto do pai, arrancando risadas de Daniel. "Ele é incrível", disse Daniel olhando para Helena. "Você está fazendo um trabalho maravilhoso com ele." Helena pareceu desconcertada com o elogio, mas não respondeu. Laura, que assistia de longe, sentiu que aquele era um momento importante, mesmo que pequeno. Quando chegou a hora de Daniel ir embora, ele agradeceu a Helena pela oportunidade. "Obrigado por me deixar passar esse tempo com ele", disse parado na porta. "Eu sei que vai levar tempo, mas quero provar que estou aqui para ficar." Helena não respondeu de imediato, mas antes de fechar a porta disse: "Nós veremos." Daniel saiu e o silêncio voltou a preencher a casa. Helena ficou na entrada por alguns segundos antes de voltar para a sala, visivelmente cansada. "Você acha que fez uma coisa certa?" perguntou Helena, sentando-se no sofá ao lado de Laura. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Laura segurou a mão da filha e respondeu com calma: "Acho que você está tentando fazer o que é melhor para o Gabriel." "E isso já é muito." Helena suspirou, como se carregasse o peso de várias decisões não resolvidas. "É difícil confiar nele", admitiu, "mas ao mesmo tempo, quero acreditar que ele pode mudar." Laura assentiu, compreendendo. "A confiança não se constrói do dia para a noite, mas ele deu um passo, e você também." Naquela noite, enquanto Gabriel dormia, Helena e Laura conversavam longamente sobre o futuro. "Eu quero que o Gabriel cresça sabendo que é amado", disse Helena olhando para o berço do filho, "mesmo que isso signifique dar uma chance ao Daniel." Laura sentiu um orgulho silencioso pela maturidade da filha, mas sabia que o caminho ainda seria desafiador. "Você está mostrando força, Helena", disse com um sorriso. "E eu estarei aqui, qualquer que seja a sua escolha." As luzes da árvore de Natal brilhavam suavemente na sala, trazendo um ar de esperança para aquela casa, que aos poucos começava a se reconstruir. A manhã de Natal amanheceu clara, com a luz do sol refletindo na neve fresca que cobria as ruas. Dentro da casa, o clima era mais leve do que nos dias anteriores. Laura estava na cozinha, organizando a ceia enquanto Gabriel brincava no cercadinho, encantado com o brilho das luzes da árvore de Natal. Helena desceu as escadas lentamente, o rosto tranquilo, mas havia uma confusão de ansiedade em seus olhos. "Está quase tudo pronto?" disse, tentando voar despreocupada. Laura sorriu, ajustando o avental. "Falta um pouco, hoje será especial." Durante a manhã, mãe e filha trabalharam juntas, preparando os pratos para a ceia. Helena contou pequenas histórias sobre Gabriel, e Laura, ouvindo com atenção, memórias ocasionais de natais passados. "Lembra daquele ano em que a gente ficou sem energia elétrica e usou velas na árvore?" disse Laura rindo. Helena soltou uma risada breve, mas sincera. "E você queimou a ponta dos dedos tentando queimar todas as velas", completou ela, balançando a cabeça. Era um momento simples, mas carregado de uma conexão que as duas não sentiam há muito tempo. À tarde, uma campainha tocou e Helena foi atender. Ela respirou fundo antes de abrir a porta, sabendo exatamente quem era. Daniel estava ali, segurando um pequeno presente para Gabriel e parecendo nervoso. "Posso entrar?" disse ele, olhando para Helena com cautela. Ela hesitou por um momento, mas acabou dando um passo para o lado. "Entre." Daniel entrou e parou na sala, seu olhar indo diretamente para Gabriel, que o observava com curiosidade. Laura, que estava ajustando os enfeites na árvore, deu um sorriso educado. A presença de Daniel na casa trouxe uma tensão silenciosa, mas havia algo diferente naquela noite. Ele parecia determinado a fazer parte do momento, sem forçar nada. Sentou-se no chão ao lado de Gabriel e começou a brincar com ele, segurando o ursinho de pelúcia que trouxera da última vez. Gabriel riu, estendendo as mãos para o pai, e Daniel deixou claro como se aquele simples gesto fosse a coisa mais importante do mundo. Helena observava de longe, seus braços cruzados, mas algo em sua expressão suave,
Durante a ceia, o clima começou a mudar. Daniel fez um esforço genuíno para conversar, compartilhar memórias de infância e falar sobre seus planos para o futuro. Eu sei que não posso mudar o passado, disse ele olhando diretamente para Helena, mas quero construir algo melhor para o Gabriel e, se possível, para nós também. Helena permaneceu em silêncio por alguns instantes antes de responder. Não será fácil, disse com firmeza. E você precisa mostrar, não apenas dizer. Daniel concordou, aceitando as condições implícitas nas palavras dela. Gabriel, sentado em sua cadeirinha, roubava a atenção da mesa com seus balbúcios e sorrisos. Cada movimento do bebê parecia trazer uma leveza para o ambiente, como se ele fosse a cola que unia todos ali. Em um momento, enquanto Daniel ajudava a dar comida para o filho, Helena o observava de um jeito diferente. Havia algo genuíno na forma como ele lidava com Gabriel, e isso fez reconsiderar algumas de suas desconfianças. Laura viu o olhar da filha e, em silêncio, torceu para que aquilo fosse o começo de algo novo. Após a ceia, todos se reuniram na sala para abrir os presentes. Daniel entregou a Gabriel um pequeno carrinho de brinquedo, que foi recebido com risos e aplausos do bebê. Helena olhou para Daniel, surpresa com o cuidado na escolha do presente. Obrigada, disse ela num tom quase tímido. Daniel deu um sorriso contido, mas não respondeu. Ele sabia que cada gesto, por menor que fosse, era uma forma de provar seu comprometimento. Laura, observando a interação, sentiu uma onda de esperança crescer dentro dela. Helena pegou uma caixa que estava escondida debaixo da árvore e entregou a Laura. Isso é para você, disse com um sorriso suave. Laura abriu o pacote com cuidado e encontrou uma moldura com uma foto dela, Helena e Gabriel juntos, tirada naquele mesmo dia. Achei que seria bom começar algo novo, explicou Helena. Laura sentiu os olhos se encherem de lágrimas enquanto segurava a moldura. Obrigada, Helena, disse, sua voz compartilhada de emoção. Isso significa muito para mim. Antes de ir embora, Daniel pediu para segurar Gabriel uma última vez. Ele pegou o bebê com cuidado, como se segurasse algo precioso, e sussurrou: Prometo que vou fazer o meu melhor por você. Helena, que estava ao lado, escolheu as palavras e, pela primeira vez, pareceu acreditar nelas. Quando Daniel finalmente chegou, ele olhou para Helena e disse: Obrigado por me deixar estar aqui hoje. Ela apenas concordou, mas o gesto foi suficiente para mostrar que, mesmo com cautela, estava disposto a dar um passo adiante. Mais tarde, quando a casa estava novamente tranquila, Helena e Laura sentaram-se no sofá observando as luzes piscantes da árvore. Gabriel dormia tranquilamente no berço e o som suave de sua respiração preenchia o espaço. Foi um bom Natal, disse Helena com um sorriso cansado. Laura privilegiada segurando a mão da filha. Foi mais do que isso. Foi o começo de algo que esperávamos há muito tempo.